E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos conversar um pouquinho sobre o que eu li em maio? Bom, começando por aquelas estatísticas que eu sempre gosto de fazer para entender o que eu tô lendo melhor. Esse mês eu li 5 livros. Desses livros, 4 foram ficção e um só foi de não ficção. E aí, desses 5 livros, 4 livros foram escritos por mulheres e apenas um foi escrito por homens. Outra coisa interessante também é que desses 5 livros, 2 são nacionais e 3 são internacionais. Sendo esses internacionais um de uma escritora nigeriana e 2 por escritoras, estadunidenses. E desses 5 livros, eu dei mais de 4 estrelas para 2. Vamos ver aí por quê. Bom, então vamos começar. Eu sempre gosto de falar sobre as minhas leituras do mês em ordem de preferência, porque aí eu vou explicando um pouco os meus motivos e vai ficando um pouco mais claro quais são os meus gostos para leitura, e aí vocês podem ver se vocês se identificam ou não. Então, desses 5 livros, o que está em quinto lugar, tcharam, qual será? É Os Malaquias, da Andrea Del Fuego. Esse é um livro que uma amiga minha me indicou e ela gosta muito dessa autora. Mas eu coloquei ele em quinto lugar porque, em comparação com as outras leituras que eu tive no mês, esse foi o que menos me pegou. Eu li esse livro em 2 dias? Li, mas é porque eu tava com muito tempo livre e é um livro que é bem enxuto. Então, ele é feito de capítulos de 2, 3 páginas no máximo. Então, acaba que é fácil de ler. E como eu tava com bastante tempo no dia, eu li assim, ele bem rapidinho. É um livro que conta a história de 3 irmãos que perdem seus pais logo cedo. Isso não é um grande spoiler, porque na própria sinopse do livro tem. Eles perdem os pais muito cedo e, enfim, essa é uma história sobre a trajetória desses 3 irmãos. Cada um tem os seus grandes dilemas para poder lidar. Eles moram no meio rural, então é uma história que trata de um modo de vida que não é tão urbano. É claro que o urbano e o rural, eles não têm mais fronteiras tão nítidas, enfim, mas isso é um assunto para outro momento. A questão é que é uma família que trabalha na terra, né, tem a menina que conhece, acho que o mais próximo de conhecer o meio urbano e os fluxos urbanos é a rodoviária, que a menina conhece. E aí, enfim, chega a hidrelétrica naquela região, causa uma série de modificações naquela área, e as pessoas começam a se adensar numa cidade, e aí começam a ter luz elétrica em suas casas. Então, esse movimento do capital chegando de forma mais nítida, nessas regiões e forçando esse adensamento populacional é uma coisa interessante de analisar nesse livro. Mas é tudo um pano de fundo para a história desses 3 irmãos, né. Eu não gostei muito da escrita da autora, e eu acho que isso não é um defeito dela. É uma escrita mais enxuta, e eu acho que ela fez isso de propósito para dar esse tom para o livro, de pessoas que vão vivendo conforme a vida vai se apresentando, não vão se refletindo muito, não vão, se adentrando muito nos seus sentimentos na hora de lidar com aquilo na vida delas. E acho que é válida a proposta, só que eu não curto muito. Eu gosto muito do lance de, tipo assim, aquele livro da Clarice Lispector. Ela viu a barata e de repente o livro se tornou sobre a barata e o quanto que isso leva ela a ter outros tipos de pensamento. Eu gosto desse aprofundamento psicológico do personagem. E eu também li esse livro depois de ter lido Angústia e O Olho Mais Azul, que são livros que propõem um aprofundamento psicológico muito grande. E eu gostei muito disso, eu estava muito em volta nessa atmosfera. E aí quando eu fui ler Os Malaquias, eu senti muita falta disso. Eu senti muita falta de saber o que os personagens estavam sentindo. Parecia que ficavam espaços vazios pra mim. Mas, de novo, eu dei 3 estrelas pra esse livro, porque eu não acho que seja um livro ruim. É só um livro que não é muito a minha cara. Em quarto lugar, eu coloquei Angústia, do Graciliano Ramos. Não é um livro que eu não gostei, muito pelo contrário, eu dei 3 estrelas e meia pra ele. É um livro que me divertiu bastante, no sentido de me deixar um pouco perplexa.
E não só pela história, né? É a história de um homem. É basicamente a história de um homem, a gente tá na cabeça dele. Só que é um homem que retrata, né? E aí o autor procurou trazer isso, ele retrata uma camada da sociedade decadente do final ali do século XIX e que é obrigada a se mudar para a cidade, porque, enfim, as fazendas estão falindo, todo aquele modelo de negócio já não suporta mais as novas tendências. E é um personagem cujo avô já começou a ver a decadência de sua fazenda, né, de seus negócios, o pai também, e ele teve que colher os frutos dessa decadência e, enfim, se mudou para a cidade. E é um personagem muito angustiado, né? O título do livro exemplifica bem do que a gente vai tratar na história. E aí é um homem que sempre viveu muito sozinho, então ele tem dificuldade de se conectar com as pessoas, de fazer amizades, e ele é muito carente. Então a gente também vai ter dentro dessa história o envolvimento dele com as mulheres, como que ele lida com seus desejos, com suas pulsões sexuais, como que ele lida com a figura de autoridade na vida dele, como que ele lida com seus problemas, com as suas questões financeiras, e como que a mente dele muitas vezes é uma armadilha. Para além do que acontece na vida dele, a forma como a mente dele funciona antes dos acontecimentos é o que torna esse livro bom. É o que faz a gente pensar, poxa, o Graciliano Ramos mandou bem nessa. Em alguns momentos a gente cai em algumas armadilhas dele. Ele vai contando uma história e de repente a gente percebe que é só coisa da cabeça dele, que ele tá com ciúme, que ele tá com inveja, que ele tá angustiado e aí ele vai criando uma narrativa na cabeça dele a partir dos pequenos indícios que ele tem e que podem não significar nada. Então, é um livro que coloca a gente em algumas armadilhas, e eu gostei disso. É um livro que descreve sensações de angústia que muitas vezes nós vamos encarar na nossa vida e que talvez você já se identifique, né, ao ler o livro. Mas ao mesmo tempo é um personagem bem detestável, porque ele é misógino, ele pensa nas mulheres de uma forma bastante violenta, que não é muito diferente dos outros personagens que rodeiam a história. É uma forma de enxergar a mulher social, não é individual, não é só ele que pensa assim. Então, ele reproduz um pensamento da estrutura social da época. Eu gostei muito do livro, mas eu concordo com o pós-fácil dessa edição que eu li, que foi o Antônio Cândido que escreveu, que algumas vezes ele pesa a mão nessas divagações, nesse aprofundamento da loucura do personagem, né, das neuroses dele. Parece que a história não sai do lugar e a gente não consegue se manter preso. Assim, teve algumas partes que eu tive que ler, mesmo sem conseguir me sentir presa à história, porque senão eu não ia pro próximo capítulo. Então, acho que em alguns momentos a gente cai em alguns redemoinhos, assim, que é difícil sair. Nas últimas páginas do livro, eu entendi que ele quis colocar um ambiente, assim, de loucura, de, né, devaneios e tudo mais, só que em algum momento ali eu não faltou alguma coisa pra me prender, pra me manter ali junto desse momento de loucura. Foi um pouco chato de ler, mas no geral é um livro bem bom e que me faz querer ler mais obras desse autor. Em terceiro lugar, eu coloquei A Contagem dos Sonhos, da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, super estourada, né? Ela é uma das grandes escritoras do século no sentido de vender muito livro, de fazer muito sucesso. E eu gosto muito dela, já li todos os romances que ela publicou. E ela lançou, esse ano mesmo, depois de 10 anos sem escrever nenhum romance, A Contagem dos Sonhos. E é um livro que eu quis ler logo, eu ganhei de presente de aniversário. E fiquei muito feliz pela oportunidade de ler um romance assim que tá tão fresquinho. Eu não vou falar muito sobre ele porque eu fiz uma resenha e tá aqui no canal. Se vocês quiserem ver, é super curtinha. Eu não gosto de fazer vídeos muito longos, então tá super tranquilo de assistir. E, bom, é um livro que contém aquilo que faz da Chimamanda uma grande escritora. Então tá ali dentro, você consegue ver que ela é boa mesmo. Na construção de personagem. Eu acho que esse é o grande trunfo dessa escritora. É como ela constrói personagens de forma humana, com defeitos e qualidades e com coisas que a gente não consegue nem rotular como defeitos ou qualidades. São personagens complexos, humanos e com uma história que faz com que você se conecte.
Então, os personagens dela são incríveis nesse sentido. A gente tem esses personagens incríveis, mas eu não gostei muito do enredo geral da história do livro. Primeiro que começa num contexto pandêmico. E eu não gosto de livro que fala da pandemia. Assim, é um passado muito recente. Me dá uma agonia, me dá uma angústia de ouvir falar sobre reuniões online, sobre ter que passar álcool gel, sobre usar máscara, sabe? Eu acho que não me cai bem ainda relembrar esse passado tão recente. É diferente pra mim de quando você tá ouvindo uma história sobre as guerras mundiais, sobre o período medieval, sobre passados distantes que não deixam de ser violentos, mas que são coisas que não são tão tangíveis ainda, que não vêm os cheiros, não vêm as sensações tão frescas assim na sua mente daquela angústia que você passou, sabe? Então, isso me dá um negócio, não gosto. É um livro que o enredo não me pegou tanto, mas os personagens são muito bons. Eu consigo saber que, bom, Chimamanda é uma exímia escritora, mas essa não é a melhor obra dela. Dei 3,5 estrelas para esse livro. Em segundo lugar, eu coloquei California Gulag. É o livro de não ficção que eu li esse mês. Esses livros são mais difíceis de ler, então eu levo mais tempo mesmo. Só que eu adorei esse livro pelo tanto de coisa que ele me trouxe. É um livro que fala sobre o sistema de encarceramento em massa de pessoas nos Estados Unidos e como ele está relacionado à segunda metade do século XX e o começo do século XXI. É um processo que vem se tornando um mecanismo de lidar com as crises do capitalismo e que se intensificou. Esse grande sistema prisional que existe na Califórnia hoje em dia, ele aconteceu depois dos anos 80. E por quê? Né? Da onde veio isso? É só racismo? É só vamos colocar pessoas pretas atrás das grades? O que a Ruth vem discutir é que, sim, o racismo se utiliza dessa ferramenta, mas a grande questão é as pessoas pretas não eram tão encarceradas nos séculos anteriores, porque existiam outras formas de garantir o racismo operando naquela sociedade. Né? Então, por que as prisões vieram à tona nessas últimas décadas? E aí ela vai argumentar que o fim do estado de bem-estar social, que era tão forte nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, o fim desse grande keynesianismo proporcionou excedentes, tanto de trabalho, quanto de capital, quanto de funções do Estado, quanto de mão de obra. Enfim, ela fala dos 4 excedentes que abriram as portas para que o sistema de prisões se utilizasse desses excedentes como uma forma de lidar com as crises. Enfim, eu pretendo fazer uma resenha desse livro, porque eu acho que isso é muito importante. Ela é muito boa em provar o ponto dela. E para além disso, ela é uma intelectual militante. Então, ela tá lá com as mães das pessoas encarceradas que se reuniram em um grupo e que hoje tem um papel super importante na manutenção dos direitos dessas pessoas encarceradas, na fiscalização mesmo de como a lei tem agido de forma diferente para pessoas pobres, latinas, os chicanos também são bastante vítimas dessa situação, e pessoas pretas, em geral, né? Hoje em dia, mais do que nunca. Então, é um livro muito bom, muito bem escrito. Ele não é fácil, ele tem muita economia política, ele tem muita história, mas vale a pena ler. Bom, restou falar do primeiro lugar. Gente, o primeiro lugar talvez seja top 3 livros que eu já li na vida, até o momento. Eu gosto de dizer que os meus livros preferidos, leituras, principalmente de um ano ou da minha vida, são livros viscerais. E a gente usa muito a palavra visceral hoje em dia para descrever livros e histórias, mas eu acho que a gente usa isso de forma leviana um pouco. Porque o que que é um livro com uma história visceral? É aquela história que mexe com as suas entranhas. É aquela história que te faz perder o ar, que te faz chorar, que te faz dar uma gargalhada e que faz você ficar, sei lá, 5 minutos olhando pro nada, pensando. Talvez nem pensando, só sentindo, sabe? Isso é visceral. Mexe com as suas vísceras, sabe? E esse livro fez isso.
E ele não fez isso só no começo, só no fim, só no meio. Ele fez isso a cada parágrafo. Esse livro é todo uma grande obra de arte. E eu tô falando de O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Gente, eu fico muito feliz de finalmente ter lido esse livro. Eu não sei se eu conseguiria enxergar o tamanho dele tendo lido há anos atrás. Então, eu agradeço ao universo que ele tenha vindo até mim agora, porque cada parágrafo que eu lia, eu sentia vontade de ficar um pouco mais nele antes de ir pro próximo, porque era de uma beleza de escrita e de uma profundidade psíquica, uma humanização de coisas assim que a gente nem imagina que podem ser humanizadas dentro de nós, que me pegou desprevenida. Esse livro eu nem comprei, eu troquei ele na feira de livros, assim, foi por acaso que eu vi, eu falei, ah, Toni Morrison, sei que ela é famosa, quero ler esse livro. E, enfim, ele me arrebatou completamente. É um livro que tem belezas, mas é um livro sobre dor, é um livro sobre a loucura que uma sociedade pode fabricar um ser humano de tanto massacrá-lo de tantas formas. Enfim, esse livro mudou um pouco a minha vida, posso dizer isso. Então, ele tá assim invicto em primeiro lugar das minhas leituras de maio. Eu dei 5 estrelas pra ele, obviamente. Bom, gente, esses foram os 5 livros que eu li em maio. Eu acho que foram leituras que somaram muito na minha bagagem literária e eu fiquei muito feliz de ter tido essa experiência. Agora eu quero mostrar pra vocês o que eu tô lendo no momento, no mês de junho. O primeiro livro que eu tô lendo é O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago. Tô gostando bastante, viu? É um livro denso e difícil pelo tamanho das frases. São frases muito longas, cheias de vírgula, então você tem que ler com atenção pra entender do que ele tá falando. Mas eu tô gostando. O outro livro que eu tô lendo é A Árvore Mais Sozinha do Mundo. Esse livro eu peguei emprestado na biblioteca do Sesc 14 Bis, porque lá naquele Sesc mesmo, eles fazem um encontro, um clube de leitura, onde as pessoas se encontram na última terça-feira de todo mês. E aí eu fui nesse último encontro, não sabia desse clube do livro, não sabia do que se tratava, eu só vi que tinha uma palestra, com um tema que eu tinha achado interessante. E eu fui com a minha amiga lá, a gente foi nesse encontro e foi super interessante. Rende conversa até hoje, assim, das coisas que foram ditas nesse encontro. E é um encontro presencial. Tem muito clube do livro hoje em dia. Todo mundo que tem um canal no YouTube hoje em dia tem um clube de livros. Mas eu gostei muito de ir presencialmente. Então, como uma tentativa de fazer parte de um clube de livro, porque é muito difícil para mim acompanhar as leituras determinadas por outra coisa que não seja a minha própria pilha de livros, sabe? Eu peguei emprestado e tô lendo, porque na última terça-feira do mês de junho vai ter essa reunião pra gente discutir esse livro. É um livro bem interessante, ele é narrado a partir do ponto de vista de alguns objetos da casa dessa família. Não vou falar mais nada, depois eu falo mais. E o outro livro que eu tô lendo no Kindle. O Dia Escuro. É um livro de conto, escrito por mulheres, e tem nomes de muito peso aqui nesse livro. Deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês. A gente tem Andrea Del Fuego, Eliana Alves Cruz, Jaridia Reis, eu não sei o nome dela, pronunciar o nome dela, mas ela tem ficado bastante famosa. Lígia Fagundes Telles, Marcela Dantes, Mariana Salomão Carrara, que inclusive é a autora desse livro aqui, Natália Polesso, Socorro Cioli, enfim, tem alguns outros nomes também que eu não conheço, mas eu sei que são nomes bem fortes, no mundo literário atualmente. São contos que querem provocar sentimentos sombrios. Então não são necessariamente contos de horror, mas são contos do estranhamento. E eu tô gostando muito. Eu tô devorando um pouco mais rápido do que eu gostaria, porque livros de contos, o legal é você ler um conto e ficar com ele um pouco na cabeça antes de começar o próximo. Mas como são muito bons, eu tô lendo um atrás do outro, assim. É a minha leitura de ônibus, né? Porque eu gosto de levar Kindle no busão. Então, tá indo super rápido. Enfim, gente, me diz o que vocês estão achando dos meus vídeos aqui no canal. É muito importante que role essa conversa. Tenho gostado muito desse meu projeto novo de
ter um canal no YouTube é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu sempre tive medo de não dar certo, independente do que signifique não dar certo, ou de não sair do jeito que eu gostaria, sabe? E eu tô tentando me libertar um pouco dessa perfeição que não vai vir de jeito nenhum, mas curtir o processo de fazer os vídeos, de abrir diálogos e de compartilhar com vocês uma parte tão constitutiva de mim, que são os meus hábitos literários, sabe? Espero que vocês estejam gostando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.